Bom dia, família angolana! Sejam todos bem-vindos ao nosso consultório. Hoje trago um tema muito pertinente e voltado à saúde feminina. Não saia daí porque temos muito a aprender. O assoalho pélvico é um conjunto de músculos e ligamentos que são responsáveis por sustentar os órgãos pélvicos, como a bexiga. No consultório de hoje, vamos abordar sobre a fisioterapia nas disfunções pélvicas. E para esta conversa, é minha convidada a doutora Abigail Nahar, que é fisioterapeuta pélvica. Bom dia, doutora, como está? Bom dia, estou bem, obrigada. Obrigada pelo convite. De nada, voltará sempre, me caça, sou caça, estamos todos aqui com um único objetivo, que é informar, voltado à prevenção. Claro. Então, doutora, o que é que nós podemos viver, não é? Nós sabemos que a mulher tem um papel preponderante na sociedade, que é o de gerar vida, mas também ela acaba por viver inúmeros fatores que a deixam vulnerável, não é? A mulher torna-se vulnerável cá na nossa sociedade. E trazemos cá um tema muito pertinente, que é a fisioterapia nas disfunções pélvicas. Como é que a mulher pode sair-se vencedora depois de uma gestação ou tendo esta patologia sem passar pela gestação? Bem, o segredo sempre está com os profissionais. Procurar sempre os profissionais qualificados de forma a instruírem da melhor forma. Então, existem diversas alterações na mulher, hormonais, biomecânicas, proctológicas, urológicas, tem a ver com o sistema urinário, ginecológicas. Então, isso tudo deve estar muito bem acompanhado para evitarmos então as disfunções. E a nossa estrutura pélvica deve ser muito bem cuidada. Devemos criar hábitos saudáveis para essa rotina, incluindo os pensos diários, as cuecas, ter atenção que tipo de cuecas devemos usar, evitar os perfumes íntimos, evitar muita sobrecarga na gestação, ter um bom acompanhamento para que essa musculatura não fique muito fraca e tenhamos então as disfunções. Pronto, dos hábitos saudáveis citou estes. Será que existem outros? Porque nós mulheres gostamos de experimentar muita coisa e nós bebemos das outras culturas. O que é que, em vez de falar o que é que devemos, o que é que não devemos fazer? Acredito que assim vamos saber como agir. Normalmente eu vejo por hábito, as mulheres gostam de usar os pensos diários e usam todos os dias. Nós devemos evitar tirar isso da nossa rotina, a não ser que estejamos no período menstrual e ainda tenha uma saída sanguínea, sim, então devemos sim usar. Mas por norma não se utiliza os pensos diários porque acaba por abafar a região e acaba por ter fungos não saudáveis nessa região e começamos a ter as candidíases, que são infecções vaginais e outras mais, e acaba por complicar o nosso sistema ginecológico. Também acabamos por fazer muitos banhos quentes. Então, os banhos quentes devemos ter cuidados, que são os famosos... Banho de assento? Os banhos de assento. Devemos ver quais são as composições, se realmente podemos conciliar com as medicações, porque há medicações que os médicos passam que não devemos dar continuidade a esses banhos de assento, depende do que é utilizado. Então, devemos sempre procurar a recomendação médica antes de tudo. Por exemplo, doutora, agora que tocou no banho de assento, normalmente as pessoas usam, e a internet passa esta informação, que podemos usar alecrim, sálvia, o vinagre, o sal, são utensílios ou combinações boas, ou seja, a sálvia é única, o alecrim também, mas há aquela combinação do sal e o vinagre. Pode-se usar ou isso não são depende muito, recomendáveis? eu digo sempre, depende do que é que a mulher tem no momento. Tem que ter sempre recomendação médica. O seu médico, o ginecologista, deve dizer se pode ou não, dependendo da infecção que tem. Porque às vezes pode não ser saudável de acordo com a medicação que também está a tomar. A fazer, sim. Então é algo que tem que ser sempre recomendado e não fazer por vontade própria, ir pesquisar a internet e fazer. Não. Procure sempre a recomendação do seu médico ginecologista, se realmente é recomendado naquele momento ou não.
Pois bem, doutora, e quando é que nós estamos em presença de uma disfunção pélvica? Okay. Disfunção pélvica, pronto, temos que saber que o assoalho pélvico tem as suas funções, como sustentar a musculatura, os órgãos pélvicos, tem como função a continência urinária, continência fecal. Acho que temos imagem, não, doutora? Temos sim. Qual é a imagem que podemos ilustrar? Pode ser dos órgãos, dos órgãos. Regi, pode metermos aqui a imagem dos órgãos, por favor, para a doutora elucidar com maior precisão. Pronto, aqui nós podemos verificar que temos o útero, temos a bexiga, temos o reto e temos então o canal vaginal e uretra. O assoalho pélvico tem como função sustentar esses órgãos e manter a continência urinária e fecal e função sexual. Tá? Então, esses órgãos devem ser bem sustentados para que não tenhamos disfunções e sobrecarga. Se essa musculatura estiver fraca, nós acabamos por ter consequências como o quê? Dor pélvica, dor à penetração, espasmos musculares pélvicos, então não conseguimos penetração, até o exame ginecológico não é possível fazer, não se consegue introduzir, por exemplo, o tampão. Então a vulva, que é isto aqui, sim. Nós temos aqui uma vulva e existe uma disfunção que se chama vulvodínia. O que é? É uma dor, uma ardência em qualquer parte desta região. Uma sensibilidade, a mulher às vezes nem a cueca consegue pôr, a roupa incomoda, dá uma ardência, uma dor, uma coceira, uma irritação nessa região. Então significa que aí é algo que deve ser trabalhado. Sim. Tá? Muitas vezes tem a ver também com a inervação, com os nervos. Pode ter aí uma maior sensibilidade, pode ter alguma compressão nervosa pela musculatura. A musculatura pode estar com muita tensão. Então nós devemos saber contrair e relaxar essa musculatura nos momentos certos. Nem sempre deve ser contraída. Por exemplo, em relação às fezes, nós vamos à casa de banho, nós devemos relaxar essa musculatura e não fazer força para prevenir também, por exemplo, as hemorroidas, ter atenção para não desenvolver um quadro de hemorroidas. Temos também a questão do vaginismo, como eu já expliquei. É importante a mulher relaxar. Normalmente no vaginismo a musculatura está muito tensa e muito contraída, então ela deve ser trabalhada para relaxar, para passarmos por cima disso. E como é que é feito esse relaxamento? Normalmente nós temos materiais específicos, temos equipamentos específicos para promover a analgesia, né, diminuir a dor e relaxamento. Então são materiais bem específicos e massagens perineais também. Para saber. Sim. E inclui também as massagens perineais nessa região. Exato. Para relaxar então a musculatura. Doutora, será que, trazendo aqui a nossa tradição, a nossa cultura, antigamente as mães, quando tivessem os bebês, até certo ponto eram massacradas, pisadas, apertadas. Isso também pode ser uma das consequências para que o assoalho pélvico esteja danificado? Pode sim, porque essa musculatura já está muito sensível. Já passou por um período de muita sobrecarga e, por exemplo, durante a gestação nós temos as alterações hormonais que levam também a alterações biomecânicas, posturais, modificações na musculatura. E na gestação a nossa musculatura acaba por ficar mais frouxa, porque existe um hormônio específico que acaba por fazer com que fique mais frouxa para alongar de forma mais fácil. Sim. Ou seja, durante o parto, facilitar a saída do bebê, o crescimento do útero, o crescimento do abdômen e, por consequência, essa musculatura ainda fica um período mais relaxada, mais fraca. Então, quer dizer, há toda uma preparação antes da pessoa ter o bebê, ou quiçá antes de ficar grávida, para a recepção do bebê, durante o parto e também no pós-parto. Sim, sim. E esses processos são idênticos, são iguais ou cada uma tem a sua forma de tratamento, forma de lidar? São idênticos. Nós, na fisioterapia pélvica, nós temos que
verificar qual é a disfunção, qual é a queixa e vamos trabalhando de acordo a essa queixa. Por vezes as disfunções são diferentes, mas as queixas são as mesmas. Então os métodos acabam por ser idênticos. Às vezes não alteram muito, depende, nós temos que focar na disfunção, na queixa. Nós vamos tratar disfunção, queixa do paciente. Temos também, por exemplo, a endometriose. Sim. É uma doença. E tem consequências como o quê? Dor pélvica, por exemplo, muita tensão na musculatura, dores menstruais muito intensas. Fortes. Então, nós perguntamos à paciente qual é a sua queixa, tem dificuldade na relação e nós vamos trabalhando de acordo a essas queixas. Então, nós trabalhamos muito com quadros de endometriose, mas nós não tratamos a endometriose. Sim. Nós tratamos as disfunções que a endometriose, as consequências que causam. Pois, para além da endometriose, há outras doenças que podem surgir como consequência da disfunção? Sim, por exemplo, temos a diminuição também, a disfunção sexual, diminuição de lubrificação, ressecamento vaginal, principalmente após o parto. No final do parto acontece muito esse ressecamento e aí vai causando lesões na região e tem consequências, acaba por causar então alguma disfunção mais específica e temos que trabalhar consoante aquela queixa. Muito bem, doutora. Nós vamos continuar a nossa conversa assim, porque está agradável. Vamos agora a um curto intervalo. Visitem as nossas redes sociais, Rede Girassol Angola e Nael Silva Comunica, a nossa página do YouTube também, giranoticias.com, e volte conosco. Até já. Regressamos com mais ânimo para a nossa conversa sobre fisioterapia nas disfunções pélvicas com a doutora Abigail. E nós estávamos aqui, de facto, a falar das causas e da forma como ela é tida como consequência por algumas patologias. Doutora Abigail, será que nós podemos considerar um pouco da falta de informação que faz com que as pessoas não consigam procurar a fisioterapia? Sim, normalmente é mesmo falta de informação. As pessoas não têm conhecimento do que é a fisioterapia. Normalmente o conhecimento que têm é na fisioterapia é massagem, a fisioterapia é exercício, a fisioterapia algum acidente. É para AVC, né, acidente vascular cerebral. E, no entanto, a fisioterapia tem inúmeras especialidades, no qual temos a pélvica, que está a ser muito recomendada atualmente. No Brasil já é muito corriqueiro, todo profissional normalmente já recomenda a fisioterapia pélvica. Ainda tem regiões que têm mais déficit e aqui estamos na luta, não é? Estamos na luta, é importante ter fisioterapia nos hospitais, nas clínicas, porque o acompanhamento é em todas as fases. Porque se formos a ver, o fisioterapeuta pode ser autônomo. Sim, o fisioterapeuta é autônomo, ele deve ser autônomo. Claro que temos que conciliar sempre com outras especialidades, não é? Porque há exames mais específicos que são de outras áreas, mas o nosso objetivo é identificar disfunção em diversas áreas, mesmo respiratória, pélvica, motora, ver qual é a disfunção, qual é a queixa. E nós vamos de acordo a essa disfunção que incapacita a pessoa. A pessoa não é capaz de segurar a urina. A pessoa não é capaz de segurar as fezes, então eu tenho estratégias para reverter essa situação. A pessoa não consegue andar, isso já é noutro fórum, mas a pessoa não consegue andar. O que é que ela tem? Qual é a sequela? Sim. O que é que nós podemos fazer para auxiliar, para dar mais qualidade de vida? Nós temos como objetivo qualidade de vida. Muito bem, doutora. E de facto, o nosso objetivo é qualidade de vida. E se adotarmos um estilo de vida diferente, hábitos diferentes e inovadores, também podemos melhorar a nossa qualidade de vida. Claro. Como é que a família deve se comportar? Nós temos os nossos tabus. Surge alguém na família, não é, depois do parto, está com incontinência urinária. Como é que o parceiro deve se comportar diante disso? Bem, é muito difícil. Normalmente as mulheres acabam por nem sequer falar e acabam por evitar contacto com esse parceiro, até porque já têm um preconceito pelo seu corpo
Então elas não conseguem contacto porque muitos parceiros acabam por não receber bem a informação e não apoiam. Então é fundamental que o parceiro apoie em todo momento e os familiares aceitem a vontade daquela mulher e percebam que realmente ela deve ser acompanhada por profissionais. Não adianta uma tia falar uma coisa, outra tia falar outra. Ela vai ficar mais confusa, se calhar não vai fazer o correto, vai prejudicá-la ainda mais. Então, procurar sempre um apoio e levá-la aos melhores profissionais para que ela seja direcionada da melhor forma. E a incontinência urinária, devido à sobrecarga, pode sim ser tratada e arranjarmos formas de melhorar então a qualidade de vida daquela mulher. Quanto ao prolapso do órgão, vamos dar uma chega neste tema, doutora. Sim, em relação ao prolapso, até tem uma imagem, se conseguirem encontrar. Qual delas? Prolapso. Prolapso, certo. Pronto, então o que é que acontece? Devido a essa sobrecarga excessiva, que muitas das vezes é a gestação que influencia na maior parte das vezes, e nós sabemos que, principalmente antigamente, a nossa cultura era um parto atrás do outro. Sim. Então, Sim. muitos partos, a famosa rampa, né? Não é, pronto, não é o mais indicado. Em distância de um ano. Sim, sim. Pois, então, às vezes a estrutura ainda não voltou ao seu fisiológico, ainda está subcarregada e vem outra gestação, é mais impacto. E acaba por enfraquecer essa musculatura e ela não tem mais a sua função que deveria ter, que é sustentar, segurar esses órgãos. Então, os órgãos realmente acabam por ir caindo pelo canal vaginal, que podemos ver aqui, temos o canal vaginal, tá? Aqui temos o canal vaginal e ele vai caindo. E existem vários graus de prolapso, temos do 1 até o 4. O quarto, normalmente, vou dar o exemplo do útero, o útero fica quase todo fora. Aí já é cirúrgico. Normalmente a fisioterapia consegue trabalhar até o grau 3, que aí só tem uma parte do útero fora. E nós vamos trabalhando com essa paciente, fortalecendo essa musculatura, utilizando estratégias para então normalizar, tentar reorganizar essa estrutura. Se o grau 3 não tiver resultado com a fisioterapia, aí também por vezes é cirúrgico. Mas quando fala em cirurgia, não é para a remoção do útero? Depende da situação, depende de como está aquele útero. Só o ginecologista é que avalia e diz se é necessário retirar ou não. Mas podem voltar a colocá-lo no normal. Como é que nós vamos identificar, não é, que alguém está a passar por esta patologia? Normalmente, a mulher sente muita pressão na entrada vaginal. Ao sentar, tem desconforto, sente um peso nessa região da vagina, como se tivesse uma bola, a sentar numa bola. Então, sente muito desconforto no canal vaginal. Muito bem, doutora. E quais recomendações, o que é que nós podemos fazer para evitar? Porque nós estamos aqui e apelamos à prevenção. Então, como é que nós vamos nos prevenir para que não incorramos a isto? Pronto, deve fazer parte da nossa rotina as consultas de ginecologia e obstetrícia e esses profissionais vão encaminhar sempre que necessário para a fisioterapia. Eu tento sempre dizer para marcar consulta com ginecologia e fisioterapia. Sim. Porque o ginecologista vai ver uma área, a fisioterapia vai ver como outra. está essa musculatura. Exato. E para ver se nós podemos adotar outros hábitos para prevenir então que venha alguma disfunção. Muito bem, doutora. E como é que funciona de facto o tratamento? O que é que está na base real do tratamento? Da fisioterapia? Sim, da fisioterapia pélvica. Foi o que eu referi. Bem, nós vamos trabalhando, por exemplo, mobilidade dessa estrutura, alongamento dessa estrutura, dependendo da queixa, e vamos fortalecer essa musculatura. Fortalecer ou relaxar, depende, porque existem várias disfunções, umas que nós precisamos relaxar e outras que precisamos melhorar a contração. Então, muitas das vezes utiliza-se aparelhos, eletroestimulação nessa região que ajudam na contração desse músculo e aí consegue-se fortalecer então essa musculatura e existem exercícios específicos onde eu utilizo também as mãos, não é, para avaliar e para trabalhar com essa estrutura.
Muito bem. Nós já ouvimos muito falar sobre o pompoarismo. Tem alguma correlação? Não. O pompoarismo, ele tem como objetivo melhorar a função sexual. Esse é o objetivo do pompoarismo. E é muito complicado, por exemplo, o pompoarismo, indicar o pompoarismo a uma mulher sem antes avaliar como está essa estrutura. Eu indiquei o pompoarismo, mas como é que eu vou saber o que é que aquela mulher precisa? Quais são as fibras musculares que têm que ser trabalhadas? Fibras de força, fibras de resistência, coordenação, qual é a disfunção que tem ali? E o pompoarismo por norma, contrai, relaxa e vão dizendo quantas vezes tem que contrair e relaxar. Mas por vezes a mulher tem muita tensão e no momento não tem que contrair. E aquela disfunção é causada por contração excessiva, por tensão excessiva. Então ela não tem prazer sexual. Então temos que ter muita atenção antes de recomendar o pompoarismo, saber realmente qual é a disfunção e tratá-la devidamente, de acordo com o que a paciente apresenta. Falta de força, déficit na resistência, não tem coordenação, não tem agilidade. Primeiro vamos trabalhar isso e depois podemos pensar então no pompoarismo, até porque a fisioterapia acaba por melhorar também a função sexual, porque se tratar essa estrutura tudo volta à normalidade e aumenta a lubrificação também, então acaba por aumentar. Só benefícios, só consequências boas. E normalmente, como é que os parceiros se comportam? A maior parte das suas pacientes ou dos seus pacientes são mulheres. Vão acompanhadas dos seus parceiros ou eles se inibem? Não, normalmente as próprias mulheres muitas vezes têm vergonha. Opa. Então elas acabam por nem levar os parceiros e muitas das vezes as queixas principais eu acho que não está a funcionar bem, eu acho que a pessoa não está satisfeita e eu acho que eu não tenho força, então parece que não estou a fazer nada. E eu digo sempre, converse com o seu parceiro e saiba realmente o que ele está a sentir. Está a pensar também. Até porque a sua mente tem que estar saudável para o seu corpo corresponder. Porque se a mente não estiver saudável, o corpo não vai corresponder. O tratamento, por vezes, até pode não ter grandes resultados. Então, conversem com os vossos parceiros. Nós escolhemos essas pessoas porque nós confiamos nessas pessoas. O objetivo é esse. Nós sabemos que temos ali pessoas que podemos confiar e contar. Então, ele, de certa forma, ele pode participar e auxiliar. E, às vezes, também pode precisar de ajuda de alguma coisa. O próprio parceiro pode ter dificuldade também em alguma situação e nós podemos auxiliar de alguma forma, dizer o que é que ele pode adotar como estratégia para melhorar o que a mulher está a sentir. Muito bem, melhorar doutora. essa disfunção. É desta forma que eu vou pedir agora que deixe os seus conselhos, não é? Porque nós precisamos fazer com que as pessoas passem e primem pela prevenção. Sim, sim. O que eu digo sempre é que as mulheres devem cuidar da sua saúde. A sua saúde, o seu corpo deve ser sempre a prioridade. Porque se não for a prioridade, se nós não estivermos bem, nós não vamos conseguir cuidar dos outros, do próximo. Não vamos conseguir cuidar dos nossos filhos. O nosso trabalho vai ser sempre desgastante porque nós não estamos bem. E adotar sempre hábitos saudáveis. Não sejam sedentárias, tenham boa alimentação. Não vejam a obesidade como algo normal. Hoje em dia a obesidade influencia também muito nessas disfunções, porque é excesso de peso e as pessoas estão com alguma tendência em normalizar isso, mas a obesidade é uma doença e muitas pacientes que eu recebo é por aumento de peso e acaba por causar disfunção porque é sobrecarga. Sim. E hábitos saudáveis em relação à higiene. A mulher angolana acha que tem que lavar constantemente. As mães dizem que tem que estar constantemente a lavar, a higienizar 4 vezes por semana. Temos que ter cuidado porque a nossa vagina é autolimpante. Então, não devemos limpar o canal vaginal, lavar internamente. Muita gente acaba por lavar internamente e acaba por retirar toda a nossa proteção, toda a proteção que ali existe. E eu digo sempre, evitar ao máximo álcool, tabaco, porque também influencia muito nas disfunções pélvicas. Tem influência, acho que tem influência em tudo, não é? Na saúde no geral, doutora, Sim, não tem sim. como. Na saúde no geral. Pronto. Doutora, eu gostaria que desse uma chega
no que toca às crianças, será que elas também passam por este processo de disfunção pélvica, principalmente as meninas? Sim, temos que ter atenção, até rapazes. Muitas das vezes estamos na época, tentamos o desfralde, o famoso desfralde, e vemos que há crianças e adolescentes que fazem xixi na cama até muito tarde. Então os pais maltratam, batem, Sim. ralham, e isso pode piorar. Então procurem sempre por ajuda, procurem sempre um profissional, podem procurar inicialmente, por exemplo, um médico de família e ele vai direcionar da melhor forma. E por vezes pode ser necessário sim fisioterapia, pode ser algo psicológico, pode ser um fator psicológico que influencia nessa questão e existem sim crianças com disfunção pélvica. Então procurem sempre por ajuda médica para serem instruídos da melhor forma. A fisioterapia pode ser feita em casa também? Depois de estar na consulta, vai passar exercícios para continuidade? Sim, normalmente eu oriento sempre. As minhas pacientes têm que fazer exercícios, têm que fazer trabalho em casa todos os dias. Qualquer dificuldade, eu estou sempre disponível. Eu faço sempre um programa, uma prescrição de exercícios que elas vão cumprindo e eu vou alterando consoante a melhoria delas. Sim. Então, hábitos também, eu escrevo sempre quais são os hábitos que devem ser mantidos, hábitos saudáveis, quais são os exercícios, por exemplo, se estiverem a fazer alguma atividade física, saber exatamente o que podem ou o que não podem fazer e se elas não cumprirem em casa, vai demorar muito mais a melhoria. Doutora, muito obrigada, era isso de fato que queríamos aqui rematar. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. E assim que faz com que esse consultório fique aberto, agradeço por se juntar a nós e continuar conosco. A frase de hoje é a seguinte: a saúde é o maior presente que podemos dar a nós e aos que amamos. A Rede Girassol Angola está presente nas redes sociais, você já as conhece. Também temos a nossa página do YouTube e o nosso portal giranoticias.com. Nele Silva Comunica também está no Facebook, Instagram, TikTok. E nós temos presença nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Fique bem, até a próxima. Ame-se mais e ame o próximo. Tchau, tchau.